O maná era uma substância misteriosa, que foi de acordo com a Bíblia, enviada por Deus, e dada aos israelitas, enquanto eles viajavam pelo deserto, durante o período de 40 anos após o Êxodo. Na Bíblia, ela explica como os israelitas saíram do Egito, onde eram escravos, indo para a terra prometida. Eles tiveram que cruzar o deserto do Sinai. E inevitavelmente, visto que havia muitos israelitas e muito pouco cultivo, por ser um deserto, eles ficaram com falta de suprimentos. Nesse momento, para evitar que a população morresse de fome, Deus enviou o maná do céu. O maná fornecia comida para os israelitas todos os dias, exceto no sábado, o sabá. No livro bíblico do Êxodo, está escrito que o maná aparecia todas as noites e todas as manhãs, depois que o orvalho havia desaparecido, e que deveria ser recolhido antes que o calor do sol o derretesse. Segundo relatos históricos, o maná chegava com o orvalho, à noite. O maná é descrito como uma espécie de semente, semelhante à do coentro, branca, que depois de moída e assada, assemelhava-se a bolachas com mel, embora em alguns relatos, seja descrito como sendo da mesma cor da mirra indiana. Se dermos uma olhada na Bíblia hebraica, encontraremos duas descrições referentes ao maná. Encontramos a primeira descrição em Êxodo 16, 36, e mais uma vez em Números 11, 9. Em Êxodo, o maná é descrito como uma coisa fina, semelhante a flocos, semelhante a geada no chão. Em Números, encontramos detalhes do maná, que se assemelha ao bdélio, uma resina de goma-óleo, semi-transparente, extraída de árvores que crescem na Etiópia, Eritreia e na África subsaariana. Basicamente, o maná era um alimento enviado por Deus, para evitar que a população morresse de fome. Mas ainda não sabemos o que realmente era. No livro de Êxodo, descobrimos que os israelitas eram instruídos a comer apenas o maná que haviam coletado a cada dia, pois o armazenado criava vermes e fedia. No entanto, curiosamente, o maná armazenado um dia antes do sábado não estragava durante a noite, como afirma claramente em Êxodo 16, 23 e 24. Isso é o que o Senhor ordenou. Amanhã será um dia de descanso, um sábado sagrado para o Senhor. Portanto, asse o que quiser e ferva o que quiser. Guarde o que sobrou, e guarde até de manhã. Então, eles guardaram até de manhã, como Moisés ordenou, e não cheirava mal nem tinha vermes. Então, o que é maná? É um alimento naturalmente abundante fornecido por Deus, ou algo mais, como alguns acreditam. Alguns acreditam que o Zohar, uma coleção de comentários espirituais e interpretações da Torá, e é central para a crença mística da Cabala escrita no século XIII, pode oferecer mais detalhes sobre esta misteriosa fonte de alimento. No Zohar, encontramos descrições sobre o ancião dos dias, que fornece maná. De acordo com o livro de Daniel, ancião dos dias é um nome para Deus. Em ícones e hinos cristãos ortodoxos orientais, o ancião dos dias às vezes é identificado com Deus Pai ou ocasionalmente com o Espírito Santo. Do ponto de vista daqueles que acreditam nos astronautas do passado, o Zohar descreve uma máquina ao invés de um Deus. Uma máquina que de alguma forma produziu o maná, uma misteriosa fonte de alimento que ainda não foi identificada, apesar do fato de que vários relatos históricos sugerem que era real. De acordo com essa teoria, o maná não seria um milagre sobrenatural, mas sim um fenômeno natural explicado pela existência de uma máquina ou dispositivo de produção de alimentos. Segundo essa interpretação, essa máquina teria sido criada por uma civilização avançada ou por seres extraterrestres. A ideia por trás dessa teoria é que o maná poderia ter sido produzido por meio de tecnologias desconhecidas para a época, como uma espécie de máquina de síntese de alimentos. Acredita-se que essa máquina teria sido deixada ou abandonada no deserto, e o povo de Israel teria encontrado e utilizado para se alimentar durante sua jornada. Uma outra teoria sugere
que os israelitas roubaram dos egípcios antes de seu êxodo, enquanto a outra, mais controversa, sugere que os extraterrestres deram a eles como um gesto humanitário, para evitar que morressem de fome no deserto. Em 1978, George Sassoon e Rodney Daly escreveram um livro, que foi baseado na tradução da seção do Zohar, chamado O Ancião dos Dias. É dito por Sassoon e Daly que um reator nuclear usado para alimentar a máquina de Maná foi armazenado dentro da Arca da Aliança. A ciência não tem uma explicação científica clara para o que exatamente foi o Maná. Alguns cientistas sugerem que o maná pode ter sido um tipo de cogumelo, enquanto outros acreditam que pode ter sido uma resina produzida por um arbusto ou árvore. Há também teorias que afirmam que o maná era uma substância de açúcar natural produzida por insetos, como pulgões ou cochonilhas. No entanto, não há evidências científicas conclusivas para apoiar qualquer uma dessas teorias. Além disso, é importante lembrar que o relato bíblico do maná tem um contexto religioso e pode não ser interpretado da mesma forma por todas as pessoas. Em última análise, a ciência ainda não tem uma explicação clara e definitiva para o que o maná descrito na Bíblia realmente foi.